Viciado, nem os beberrão, nem os idólatra, nem os feitição, só entra os lavado no sangue da aspersão. Não entra viciado, nem os beberrão, nem os idólatra, nem os feiticeiros, só entra os lavado no sangue da aspersão. Que não haja entre vós nem um feiticeiro, invocadores de demônios. Está lá em Malaquias, né, meus irmãos? Não está dizendo que é proibido, que não haja entre vós, entre os filhos da salvação. Entende? Por isso que eu falo para você e cito, né? Que é uma religião, vai procurar lá os nossos irmãos que eu já citei nos outros vídeos. Porque Cristo é o caminho da vida. Ele disse em João 6,48, se eu não me engano, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná no deserto e morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Quem bebe dessa água dará um salto para a vida eterna, Cristo. É tempo de reconciliação, irmãos. O que está fazendo numa instituição? Você está morto aí só indo na igreja. Tem que implantar as bandeiras do evangelho aos povoados. Deus precisa que essa casa, essa família tenha fruto para o céu. Não é só ir na instituição que leva por nome igreja. Muitos estão dentro da instituição, estão no corpo da morte. Isso é gravíssimo. Tem sido servos inúteis. Vamos levantar as bandeiras do céu, para que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas para a salvação de almas. Saia do corpo da morte. O rico estava no corpo da morte, morreu no corpo da morte e ressuscitou lá no inferno no corpo da morte e vai ressuscitar no juízo final no corpo da morte. Por isso que Jesus é o pão da vida, a água que dará um salto para a vida eterna. O ímpio morre no corpo da morte e ressuscita no juízo final no corpo da morte, porque ele rejeitou ser a noiva, o corpo de Cristo, ser uma nova criatura em Jesus Cristo, segundo o poder das Escrituras Sagradas. Em 2 Coríntios 5,17. E quantos lá a Bíblia fala que muitos vão chegar no juízo final em teu nome, expulsei demônio, essas pessoas também iluminadas pelo evangelho, mas estão mortas em seus pecados, estão também no corpo da morte. Fuja rapidamente, faça uma reconciliação, comece a trabalhar no reino de Deus, a construir o reino de Deus com o teu dízimo, com a tua oferta, com a tua evangelização, levando a boa semente. Salmo 126, 5, se eu não me engano, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas aos pecadores moribundos. Lembre que o evangelista conheceu Jesus através dos pastores velhinhos, numa igreja na favela. Ali começou a evangelização. E começou a nascer a semente do evangelho no meu coração. E eu peguei desejo pelo céu com aquela congregação, com aqueles velhinhos, com aquela igreja que orava. Necessário nascer de novo, meus irmãos. Urgentemente vai trabalhar para o reino de Cristo. Sétima dispensação entrando agora em 2030. A profecia aponta tempos terríveis para a terra. É tempo de levantar as bandeiras do céu, se voltar a Deus, nascer de novo, de fazer a evangelização, bater palma nas casas, chamar a nação ao arrependimento, deixar o futebol, a novela e o pecado para viver em comunhão e participar da natureza divina diariamente, cada minuto, como Napoleão Falcão fala, participar da natureza divina. Vamos incendiar os nossos corações com o Espírito Santo, com a chama dele, irmãos. Se voltar a Deus como os sacerdotes entravam para oferecer o sacrifício lá no Velho Testamento. Agora o nosso corpo precisa nascer de novo a nosso espírito, para que o Espírito Santo habite em nossas vidas, em nossos membros, para que haja fruto de evangelização, salvação de alma nas nossas vidas e para aqueles também que vão ouvir o evangelho.
Timóteo, pregue tanto para os que ouvem ser salvo como a ti mesmo. Apocalipse 1:3, aquele que lê, o que ouve, o que guarda, esse será salvo. Tempo de nascer de novo. Desperta, você que está em trabalho, está com projetos de conquista, desperta para o céu urgentemente. Você que está correndo como o mundo corre, atrás de trabalhos e dinheiro, desperta para o céu. É a última hora da igreja na terra, os trabalhadores da última hora. O relógio já está marcando quase 0 hora. Tempos de treva chegando na terra. Tempos que a igreja não vai mais poder pregar o evangelho. Paulo dá uma ordem poderosa: faça a obra enquanto é dia, porque noites virão que não poderá ser feita. Venha Cristo, desperta, nasça a chama do Espírito Santo, não seja simplesmente um frequentador de igreja, mas que o Espírito de Deus possa acender a chama no teu coração para o trabalho do reino de Deus, a sua justiça, porque a igreja tem uma missão em Marcos 16:15. Ela tem uma santa convocação para fazer aos povos, como Moisés levantava aquelas cornetas, mandava tocar aquelas 2 cornetas que Deus mandou ele construírem para ele, por a ordem dele. Então cada chamada daquela trombeta era um despertamento para o arraiar dos santos. Assim você foi convocado em São Marcos 16:15, quando se batizou, quando desceu as águas batismais. Tu tem uma missão a cumprir para Jesus na terra, é tempo de despertamento. A graça e a paz, meus irmãos amados, de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É tempo de trabalhar para o reino e o crescimento do reino de Deus e a sua justiça. A igreja está comissionada a levar o evangelho. A igreja está comissionada a levar luz aos pecadores moribundos. A igreja é responsável, foi empossada para levar o ID aos povos, como o pastor saudoso Luiz, que morreu no acidente da TAM em São Paulo. Um grande missionário que abriu o Uruguai, que ganhou almas, é um dos maiores missionários das Assembleias de Deus. Pastor saudoso Luiz, que morreu no acidente da TAM, aquilo que era missionário, e muitos outros que têm o mesmo padrão dele. Que Deus os abençoe. Tenho saudade daquele pastor amado. Deus abençoe, irmãos. Desperta para o céu.